Fala, meus queridos! Hoje é dia de fazer manutenção aqui na Ecotop e eu vou contar com esse cara aqui, Diegão da Greenart. Isso aqui, Diegão. Tudo em cima, Diegão? Tudo certo nesse pós-Riff Day? Tudo em cima, tudo certo. E hoje, pessoal, nós vamos estar demonstrando aqui uma manutenção básica, tá? Algo para iniciante realmente. Independente da gente estar tratando aqui de um aquário plantado, é o tipo de manutenção que se aplica a um aquário comum, né? Então, atenção iniciantes, se liga nessas dicas para vocês não cometerem nenhum erro na hora de fazer a TPA e a manutençãozinha básica dos seus aquários. Exatamente. Depois que eu comecei a gravar uns vídeos aqui de meu primeiro aquário no canal, né, acabaram surgindo muitas dúvidas também sobre TPA. E nada mais justo, né, do que a gente chegar aqui e fazer um vídeo também para essa galera iniciante zona mesmo, que começou hoje no aquário, a gente começou ontem, começou essa semana, já tá com várias dúvidas. É hoje que nós vamos tirar suas dúvidas aí sobre TPA. Vamos lá, Diegão, por onde você vai começar essa manutenção? Então, vou começar, Matheus, apresentando tudo que vocês precisam ter em mãos para fazer uma manutenção e não ter que ficar parando a todo momento para procurar itens. Normalmente, eu costumo forrar aqui o chão do local, que eu vou estar realizando a manutenção com uma toalha velha, né? Enfim, é só uma toalha de combate mesmo para evitar que caia algum respingo e molhe o chão, tá? Eu vou estar usando aqui 2 baldes, tá, pessoal? Um para tirar a água do aquário e descartar, e outro para preparar a água que a gente vai usar na reposição, beleza? Beleza. Aqui, ó, algumas ferramentas básicas, tá? Uma redinha, no caso de um aquário plantado, é bom para você tirar os caquinhos de plantas. 2 escovinhas aqui, ó, para limpeza das rochas. Pedacinho de perlon para limpeza dos vidros, tá? Eu gosto de fazer manutenção, limpeza dos vidros com perlon, que ele tem uma ótima capacidade de limpeza e não arranha o vidro do seu aquário. 2 grampos aqui, ó, para auxiliar a fixação das mangueiras, tanto quando a gente estiver tirando água do aquário, para quando estiver fazendo a reposição. Um bom condicionador de água, hoje eu estou usando aqui o Prime da Siquem, e mangueiras aqui para retirada de água. Eu sempre uso mangueiras de 2 calibres, essa mais fininha é para quando a gente quer remover sujeira sem remover tanta água do aquário, e essa aqui de calibre maior para remover a água numa velocidade maior. E uma bandejinha, né, uma bandejinha básica de plástico para estar nos auxiliando aqui e servindo de suporte, tá? Então, basicamente é isso. E uma toalha para secar a mão. E não sair molhando a casa toda, né? Senão a patroa fica doida. Exatamente. Patroa, né? Mamãe, vovó. É isso aí. Vamos lá. Então, Matheus, eu começo aqui, ó, deslocando a luminária um pouco para a parte de trás para facilitar o acesso ao aquário, tá? Então, só desloco ela aqui para a parte de trás. Eu vou desligar o filtro. Beleza. Já foi. Filtro desligado. O gás eu mantenho ligado, a pastilha está bem suja, então vou realizar a manutenção da pastilha hoje. Tá? Lembrando, galera, que a gente vai fazer, obviamente, a TPA mais voltada para iniciantes, só que, como é um aquário plantado, a gente também não vai deixar de mostrar, né, algumas particularidades, né, da manutenção em um aquário plantado, né? Que no caso aqui é a limpeza também do difusor. Vocês podem ver aqui que o difusor tá meio verdinho, né? E aí o que você faz, Diego, para... Então, Matheus, algumas gotinhas de cloro, né, ou água sanitária, o que você tiver, com o difusor ainda ligado, tá? Perceba que as bolhas de CO2 estão saindo ali. Eu vou colocar aqui algumas gotinhas e vou esquecer isso por enquanto, né? O tempo que eu estou realizando a manutenção, o hipoclorito vai estar agindo aqui na pastilha e realizando a limpeza. Daqui a pouco a gente mostra, vocês vão ver que ela já vai estar branquinha, é bem rapidinho que acontece. Show de bola, vamos lá. Eu começo sempre, Matheus, sempre, pessoal, iniciando a manutenção, e serve para qualquer aquário, por onde suja menos, a parte que suja menos. Então, sempre iniciem a limpeza pelo que suja menos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, limpar os vidros suja menos do que escovar as rochas. Então, sempre iniciem a manutenção fazendo a limpeza dos vidros, tá? Então aqui, ó, sem mistério, eu começo aqui, ó, eu vou passando aqui a esponja por toda a extensão do vidro, tá? O ideal é você se certificar de que realmente tá fazendo ali, para não ficar aquela marquinha de alga depois que a água já estiver limpa, né? Sim, uma ideia também é você certificar, às vezes não dá para enxergar direito pelo vidro frontal, né? Isso, olhar pela lateral. Aqui, ó, pela lateral. Olha ali, tá vendo? Ó, tem uma manchinha ali, então o Diego vai voltar lá, ó, e vai passar na manchinha no meio, e pela lateral é mais fácil de ter essa visualização
das algas, né? Esse aquário, Matheus, ele já está montado há cerca de 4 meses. É um aquário que está muito equilibrado, tá? Tá bem estabilizado. Essa manchinha que dá aqui no vidro, ela é normal em qualquer aquário plantado. Qualquer aquário, na verdade. E esse aquário já tem umas 2 semanas que eu não mexo, né? Então mostra realmente a estabilidade, né? Eu vou aqui pro vidro lateral agora. Aí pelo lateral, nem precisa sair daqui, ó, já dá para enxergar daqui mesmo. Não fiquem com medo das plantas, tá, pessoal? Se alguma planta sofrer algum pequeno dano, ela tem o poder de recuperar muito rápido. Então, não fiquem com medo ali de chegar onde as plantas estão e tudo mais. É uma dica aí pra galera também, Diego, você tá usando o perlonzinho, eu também gosto bastante de usar o perlon. Mas se por um acaso a pessoa não quiser usar o perlon, ela pode usar uma esponjinha, né? Uma esponjinha própria para aquário. Outra opção é o limpador magnético que vem com aquela lâmina. Eu sempre falo para ter muito cuidado com o limpador magnético naquela hora que você estiver chegando ali próximo ao substrato. Porque se você pegar algum grãozinho de areia ou substrato, ele pode riscar o vidro. Né? Por isso que eu não gosto muito de usar o limpador magnético. E assim, ele acaba não dando uma limpeza 100% também, Matheus. Os cantos, ele não limpa direito, ele não consegue chegar onde a gente consegue aqui com a esponjinha ou o perlon. Então, vamos meter a mão dentro da água, que é a melhor forma de você conseguir limpar todos os cantinhos do aquário. E sempre tomando cuidado ali próximo do substrato, mesmo quando estiver usando esponja e perlon. Esse caso aqui é um aquário que ele tem o carpete na frente, então acaba facilitando, porque não tem o risco de nenhum grãozinho pegar. Olha como é que a esponja saiu bem suja, tá? Então, a limpeza dos vidros está feita. Também bem importante falar, galera, que é o seguinte, a gente vai inserir a mão no aquário. Então, se você, por um acaso, teve contato com produto de limpeza, por exemplo, antes de limpar o aquário, cara, limpe bem. Na verdade, por via das dúvidas, né, Diegão? É melhor lavar bem a mão antes de inserir a mão no aquário. Higieniza bastante, né? Pra gente evitar ao máximo levar qualquer material, qualquer coisa indesejável, né? Pra dentro dos nossos aquários. Tirando aqui umas folhinhas mortas que estavam boiando, tá, Matheus? Sim. Ó, aqui, ó a diferença já do difusor. Já tá branquinho. Rapidinho. Tá branquinho. Daqui a pouco vai estar borbulhando aqui, vocês vão ver. Eu vou partir agora, Matheus, para uma aspiração, né? E com isso eu já vou estar retirando água do aquário, tá, pessoal? Então, além de eu estar tirando sujidades, né, e pequenos focos de alga, eu já vou estar também tirando uma troquinha de água, fazendo uma TPA. Pequena TPA. Tá? Aquele balde maior ali. Importante falar pra galera também o seguinte, Diegão. Quantos % de água hoje você vai tirar nessa TPA aqui? Então, Matheus, nessa TPA eu tô pretendendo tirar ali entre 30% e 40%. Entendi. Né? Vou ensinar um macetinho aí pra galera, pra ninguém ficar puxando água na boca. Ó, mangueira lá no balde já travada com o pregador, grampo. Né? Um pregador. Mergulha aqui, ó. Deixa ela encher. Trava com o dedo aqui a ponta. E já faz assim que ela já vai descendo. Pronto, já foi. Não precisa botar a boca em mangueira, não precisa ficar bebendo água de aquário. Precisa ficar engolindo bosta de peixe. Exatamente. Aqui tem um foquinho de alga, ó. Eu vou tirar aqui, vou trabalhar aqui, ó. Ajudo com o dedo, vou puxando. Se vier um pouquinho de planta, tem problema faz também, parte, né? Acontece. Como eu disse, as plantas recuperam bem rápido. É uma alga corriqueira, tá? Não é uma alga que costuma dar muito problema. Aqui tem um foquinho de ciano. Essa sim a gente tem que tomar mais cuidado, ó. Essa gosma verde, tá vendo, Matheus? Não sei se você tá conseguindo pegar. Tá dando pra ver bem pouquinho, mas tá dando pra ver. Eu vou fazer uma aplicaçãozinha aqui de um produtinho para evitar com que ela se espalhe. Olha aí, no detalhe pra vocês, hein? Pronto. A aspiração aqui já terminou, a aspiração do fundo. Isso. Já fez a aspiração bem detalhadinha aí, até lá atrás. E olha aqui a quantidade de água que ele tirou. Foi um pouquinho só de água, 3 dedos. Eu ainda vou tirar um pouquinho mais. Na verdade, foi menos de 3 dedos, né, Diego? Ela já 2 dedinhos aí que você tirou. E agora eu vou fazer uma limpeza, vou dar uma limpezinha aqui nas rochas. E reparem como vai sujar mais a água, né, em relação à limpeza dos vidros, que foi o que eu decidi fazer primeiro. Sim, você vai estar usando aí uma escovinha de aço, né? Existem 2 modelos, tá, Matheus? Essa aqui é de nylon, mais flexível, e essa aqui é a de metal, tá? Sim. Pelo tipo de rocha que eu tô vendo, pelo tipo de alga, né, que eu tô vendo ali, é uma água que tá com uma incrustaçãozinha mais severa. Então, eu vou partir logo pro uso da de metal, para não perder tanto tempo aqui. Mas se por um acaso vocês não tenham acesso a uma escovinha dessa, escovinha de dente mesmo, galera. Exatamente. Escovinha de dente,
com cerdas mais resistentes aí, né, mais rígidas, também já vai ajudar bastante, beleza? Ó, reparem que durante o processo de escovação, ó, a gente está de fato lixando a rocha, né? Ainda mais usando aqui as cerdas de metal. Então percebam como a água vai turvando imediatamente, né? Ela tira mais alga, ela é mais eficaz na limpeza, mas com isso a gente também está fazendo um desgaste na rocha e isso obviamente vai fazer com que ela libere os seus componentes aqui para a água. Então por isso que eu decidi, a gente sempre deixa a escovação de rocha, pessoal, para o final, né? Porque é a parte que mais suja, tá? Show de bola. E o ideal é a gente tirar também o mínimo possível de água naquela primeira aspiração que a gente faz, porque depois a água vai estar turva e a gente precisa também remover um pouco dessa matéria que vai soltando da rocha. Sim, por isso as duas mangueiras, né? Mas se você não quiser ter as duas mangueiras também, tem a só de calibre mais fino, né? Que a outra é basicamente mais para agilizar, né? Exatamente. A manutenção. Vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui com a outra. Vai ser bem mais rápido tirar com a mangueira de calibre mais grosso, né? Para acelerar, né, pessoal? Ainda mais aqui na loja, são vários aquários, então assim, eu não posso ficar perdendo tanto tempo entre uma manutenção e outra, né? Isso aí. Sair daqui e vou ali pro lado para fazer aquele outro aquário. Que tá bonito pra caramba, né? Pra galera que já acompanha a gente. Esse é o mais antigo, né, Matheus? É o mais antigo. Esse aquário tá chegando no fim da vida. É o Neocaridina. Esse aquário a gente montou... tem quase um ano. Isso, última semana de dezembro. Isso. Nós já estamos no final de setembro, ou seja, tá com 10 meses de montado esse aquário. Daqui a pouco, né? De repente, rola uma remontagem aqui, né, Diego? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos partir para uma renovação ali naquele layout, onde as pessoas, galera aqui do Rio que curte, né, que frequenta aqui a Ecotop, já pôde acompanhar esse aquário por bastante tempo, então ele já cumpriu meio que com a missão dele, vamos dizer assim. Olha aí, a escovação rolando firme, né? E a gente fala sobre esse negócio de remontar aquário plantado. Galera, lembrando também que a gente está numa loja, né? Então, até mesmo pra gente produzir mais conteúdo pra galera, né, Diego? Novidade sempre, né? Precisamos de novidade sempre. Por renovar os aquários de tempos em tempos. Então isso daqui vai fazer um aninho. Já tá chegando a hora da poda, né? Inclusive, o Diego, na verdade, aqui mais pro lado esquerdo, olha como é que tá os trevinhos. O trevinho tá mal matagal o trevo aí é o que cresce com maior velocidade, né, Matheus? Eu fiz essa poda nesse aquário na semana antes do Reef Day, foi na segunda-feira. Ou seja, semana passada tem uma semana, hoje é quinta, tá com 10 dias de poda esse aquário, né? E essa semana eu não vou realizar a poda nele, mas semana que vem, provavelmente segunda ou terça-feira, eu vou estar realizando, né? Normalmente o ciclo aí é exatamente isso, 15 a 20 dias no máximo, dependendo do crescimento das plantas. Show de bola. Bom, é isso, tá? Não vou insistir mais em rocha. Agora eu vou retirar o restante da água, tá, pessoal? Eu vou também ensinar vocês como finalizar o procedimento ali no difusor, isso é importante, ainda mais que a gente está usando hipoclorito de sódio, que é muito tóxico aos peixes, né? Então, eu vou ensinar como é que a gente faz. Mesmo esquema aqui, tá, pessoal? Não importa se a mangueira é mais grossa ou mais fina, dá para fazer do mesmo jeito aquela jogadinha que eu fiz, ó. Deixa encher. Tampou com o dedo. Tampa aqui. Puxa. E já tá puxando. Já tá saindo lá embaixo. Aí aqui já vai bem mais rapidinho. Aqui eu não vou me preocupar muito não, é mais para tirar água com a velocidade maior. Lembrando que a gente já fez a aspiração ali onde eu precisava, né? E é isso, Matheus, 30%, tá? Não vou tirar mais água do que isso não, já é mais do que suficiente. Lembrando, né, pessoal, um aquáriozinho pequeno, 35 por 35, eu acredito que eu tenha retirado aqui cerca de 10 litros de água, né? Então, quando o aquário é pequeno, a manutenção também acaba se tornando um pouco mais rápida, tá? Ó, condicionador de água. Você vai estar utilizando o Prime, né? Importante vou usar falar o pra Prime. Aqui, ó, pega aqui no detalhe, Matheus. Vou colocar algumas gotinhas aqui para neutralizar o cloro que a gente tinha adicionado. É um produto bem concentrado, tá? Até acredito que eu coloquei 4 gotas, tenha sido um exagero, mas é mais para a gente se certificar mesmo que tenha neutralizado todo o cloro. E a pastilha já está bem limpinha, tá? Eu tiro essa aguinha que fica aqui e coloco de volta o difusor no aquário. Show de bola. E tá aí, já. Já tá saindo o CO2. Olha lá a diferença, como é que ficou bem branquinha a pastilha. E o Diegão, é importante também fazer essa limpeza, né, para que a alga não venha obstruir, né, a
a porosidade, vamos dizer assim, né, os poros da pastilha, né? Com certeza, Matheus, com certeza. Aqui o Diegão já tá esticando a mangueira. Eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente prepara a água para colocar no aquário, tá? Essa é uma das formas, né, Diego? Uma das formas. Lembrando que a água da rede, ela sempre vem com cloro. Cloro, né? Cloramina, metais pesados, aqui, ó, enfim. Eu abro aqui. Como eu falei, eu retirei ali cerca de 10 litros de água. Então... Nesse baldinho aqui tem em torno disso aí mesmo? Eu vou nem encher ele todo, né? Mas eu já vou preparando aqui, já coloco o produto, ó. Já vai pingando aí. Em relação à dosagem, galera, isso vai depender de produto para produto, tá? Por exemplo, o Prime, 1 ml dele trata 40 litros de água. Então é um dos condicionadores de água aí mais concentrados do mercado. Exatamente. E um dos mais famosos também, né? Porque ele não remove só cloro e cloramina. Metais pesados também. O produto é instantâneo, tá, pessoal? Ele age diretamente, é como se as duas substâncias elas se anulassem, né? Então, não sei se vocês viram ali no momento que ele estava filmando a pastilha, quando eu joguei, na hora uma reação a espumar. Por quê? Porque os dois produtos químicos, né, que são antagônicos, eles estão reagindo e se anulando. Isso. Então, é o que de fato acontece. Sobe até um cheirinho, né? Dá um cheirinho. E gera calor também essa reação. Gera calor, às vezes sai até fumaça. É interessante falar isso também, porque tem muita gente que pergunta se o condicionador de água, de modo geral, anticloro, tem algum tempo para agir na água. Não, é instantâneo. É instantâneo. Assim que as substâncias se encontram, elas se anulam de fato. Né? No caso aqui a gente está falando de cloro, né? Cloro e cloramina, que é um subproduto do cloro. Isso. E depois, galera, a gente pretende trazer um vídeo fazendo a TPA, jogando a água direto da torneira ali dentro, porque tem muita gente que pergunta também sobre isso, né, Diego? Sim, é possível fazer. Tá? É um procedimento onde você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque no caso você está colocando água com cloro ali, então você tem que colocar antes o produto, e dependendo do tamanho do aquário, se for um aquário muito grande, você não coloca o produto todo de uma vez, você vai colocando de tempos em tempos, que é para essa reação acontecer gradativamente, né? Então, aqui, Matheus, tá bom? Já foi. Eu acho que já é o suficiente. Se demora até sobra um pouquinho, né? Vamos ver. Importante também, com calma, hein, galera? Adicionar água, voltar com calma para não bagunçar tudo. A gente já tá com esse aquário montado, maturado, as plantas já enraizaram, então não tem esse problema. Ter tanto cuidado, mas mesmo assim a gente não vai virar o balde de uma vez aqui. Senão aí vai cagar tudo. Exatamente. Vocês causarem um grande turbilhonamento aí no retorno da água, a probabilidade de acontecer algum BO, bagunçar tudo é grande. E para quem não tem aquário plantado, né, para quem só tem aquela areiazinha no fundo, também tome bastante cuidado para não bagunçar, zonear tudo, revirar a areia, subir aquela matéria orgânica que fica incrustada, né, Diego? Com certeza. Pelo meio da areia ali, pelo meio das rochas do hardscape. Então, na hora de retornar a água também, com bastante cuidado. Não tenham pressa. Se tiverem com pressa, não façam a TPA. Faz em outro momento. Exatamente. Olha aí. Aproveitando, Diego, falando também sobre parâmetros de água, né? O mais importante aí, pH e KH, quando a gente está fazendo uma TPA assim. Rapaz, se fosse pra ganhar na loteria, não tinha acertado. Ficou certinho. Olha isso. Na base da luminária ali, onde sempre fica normalmente. Aí a gente reposiciona a luminária. Falando aí sobre pH agora, Diego, é importante também a pessoa saber o pH que está na água do aquário dela antes de fazer a TPA e o pH da água da torneira, né? O pH da água que está saindo da torneira para que a pessoa não faça cagada, não dê aquele, vamos dizer assim, usar um termo mais popular, não dê aquele choque de pH no aquário, né, Diego? Sim. Eu vou ligar novamente o filtro, Matheus, e a gente já fala sobre isso. Show de bola. Hoje você não vai fazer a troca do perlon, né? Não vou fazer esse filtro, eu normalmente abro ele a cada 30 a 45 dias, tá? Ainda está no prazo, desde a última manutenção que foi feita. E basicamente a gente pode dizer aqui que a manutenção foi finalizada, tá? Falando dessa questão que ele me perguntou sobre pH, KH, né, e o GH, são parâmetros que a gente considera no aquário plantado, né? Principalmente o pH e o KH, em relação a saber quanto de gás a gente está injetando e saber as mudanças de pH que ocorrem ao longo do dia. Sim, pessoal, não existe pH estável em aquário plantado, né? E até mesmo em aquário de água doce, pode ocorrer variações ao longo do dia. Então não fiquem tentando manter um pH estável
a vida toda, né, 24 horas do aquário, como acontece no aquário marinho. Né? No aquário marinho a gente tem uma concentração muito alta de carbonatos e bicarbonatos que vão de fato fazer com que aquilo ali fique estável o dia todo. Tem exceções, tem, por exemplo, os aquários de ciclídeos, né? Você pode falar melhor do que eu, também tem uma concentração altíssima de carbonatos e bicarbonatos e vai fazer com que esses aquários tenham o pH estabilizado por 24 horas. Mas quando a gente fala num aquário comum, num aquário amazônico, num aquário mais plantado, neutra, né? Vamos dizer assim, um pH mais neutro, mais ácido. O pH ele tende a fazer flutuações. A gente injeta gás, o gás ele é extremamente ácido, né? Então, quando a gente está no fotoperíodo, o pH tende a baixar. Quando encerra o fotoperíodo, que a gente interrompe o gás, o pH tende a subir. Isso não causa nenhum prejuízo aos peixes e nem às plantas. Mas é claro também que não é um aumento assim tão significativo, né? Exatamente. Não vai pular de 7 para 8, né? Não vai dar esse salto enorme. Geralmente a variação que ocorre, Matheus, fora de fotoperíodo, o pH fica ali entre 7,2 e no fotoperíodo ele cai para 6,8, 6,6, dependendo da quantidade de gás que você está injetando. E também vai de forma gradativa, né? Não é de uma hora para outra. Exatamente. Vale lembrar, pessoal, que a medida de KH, né, é uma medida que deve ser considerada, porque é a quantidade de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água. Exatamente. E ele está justamente entrelaçado com o pH. Então, se você tem um KH mais alto, 4, 5, 6, a tua variação de pH, quando você injeta o gás, vai ser bem menor. Vai ser bem menor. Então ele consegue dar uma segurada para que a oscilação não seja tão grande. Né? Sem falar também da relação da colônia de bactérias, né, com o KH do aquário. Sim. As pessoas às vezes têm problema recorrente de amônia, nitrito. Mesmo com aquário, muita mídia biológica. Exatamente, estando com tudo certinho, os equipamentos, né, fazendo uso dos aceleradores biológicos, fazendo uso de uma boa mídia biológica e não consegue colonizar a bactéria. Isso se deve a uma baixa concentração dos carbonatos e bicarbonatos. Né? As bactérias elas não conseguem se estabelecer se o KH do aquário estiver muito baixo. Né? Então, tenham atenção a isso, muita gente não comenta sobre isso e muitos iniciantes não sabem o porquê do aquário estar com problema de recorrência de amônia. Tá? Então, na minha opinião, eu acho até os parâmetros de KH mais importantes do que o próprio pH. Tá? Eu Diego, prefiro monitorar mais o KH também concordo contigo. do que o pH. Eu falo bastante isso também para a galera aí que cria ciclídeos africanos, que eu prefiro ter um controle na mão maior do KH em si, me preocupar mais em fazer teste de KH do que de pH propriamente. Esse aquário, Matheus, é um aquário de rochas Dragonstone. Essas rochas elas não liberam essas substâncias que a gente acabou de mencionar. Então toda vez que eu realizo uma troca de água, eu faço uso de produtos para corrigir a dureza, né? Tanto de carbonatos quanto a dureza geral. Tá? Então eu vou pegar ali os produtos, enquanto você filma aí o aquário, e a gente já fala sobre essa reposição. Beleza, pega lá. E aí tá, galera. É normal também, galera, num pós-TPA, a água ficar um pouco turva. Vocês podem observar, não sei se já dá pra ver essa diferença, a água já tá começando a dar uma clareada. E aos pouquinhos ela vai clareando aí. Né? Quando você tem um filtro bem dimensionado pro seu aquário, essa água tende a clarear com uma velocidade bem maior. A gente já tem vídeo aqui, inclusive, falando sobre upgrade, né? Um filtro Heng-On. Esse aqui não é um filtro Heng-On, é um filtro canister Heng-On. É um canister que fica pendurado no vidro do aquário. Né? Então é um filtro pressurizado. Inclusive a gente gosta muito desse filtro aqui. Até pra galera aí que tá procurando um filtro melhor para o aquário, tá pensando em trocar, ó, aqui a gente usa esse canister Heng-On da Samsung que tem um excelente custo-benefício. E olha só, aqui, nesse exato aquário que a gente tá filmando para vocês, a gente utilizava um filtro da Enrain, né, o Diego? Era um Heng-On da Enrain. Um Liberty. Era um Liberty 130. Tem até ali, ó. Assim, Matheus, é aquilo que eu falo, né, cara? O Heng-On é um filtro que viabiliza muito as pessoas terem aquário, né? A sua eficácia está mais do que comprovada. Só que, assim, é um filtro que requer uma manutenção mais constante. Sim. Porque o canister é um tipo de sistema fechado, onde a bomba força a passagem de água, não importa se o aquário, se o filtro vai estar muito sujo ou pouco sujo. Isso. Ele vai forçar a passagem de água pelas mídias. Contra o Heng-On, né, que se a mídia ela impregna, começa a transbordar por cima pelos lados. E aí não está filtrando mais nada. Exatamente. Então, assim, dependendo do tipo de aquário, você pode usar sem problema nenhum o Heng-On, mas já sabendo que você vai ter que fazer trocas mais frequentes, limpezas mais frequentes da mídia de filtragem mecânica. Né? O que acontece às vezes no canister, se a gente deixa muito tempo sem limpar, você percebe uma diminuição na vazão, porque a bomba está tendo que fazer uma força absurda para forçar a passagem pelas mídias. Tá? Então, a diferença básica entre esses dois sistemas de filtragem é essa.
tá? Então vamos lá, Matheus, aqui ó. Peguei aqui os dois produtos, Alkaline Buffer para subir o KH, que a gente acabou de falar, e o Equilibrium para subir o GH. Além disso, eu vou usar o carbono líquido, tá? Muita gente me pergunta, Matheus, você tem problema misturar produtos de diferentes fabricantes, tá? Não tem problema desde que você saiba usar e sabe para que você saiba tá o que está usando, fazendo, né? Eu estou usando aqui os buffers da Siquem e estou usando aqui o carbono da Aquaforest, tá? Eu já cansei de falar isso diversas vezes aqui em vídeos e até em live. Isso aqui é uma loja, né, pessoal? Então, às vezes, a gente recebe mercadoria com rótulo rompido e mercadoria, às vezes, com frasco vazando. Então, a gente precisa fazer aproveitamento desse tipo de produto, tá? Então, eu vou estar usando aqui os buffers para corrigir e o carbono líquido. Vamos lá. O Alkaline Buffer, Matheus, ele é um produto que dissolve muito fácil na água, tá? Eu já sei mais ou menos a quantidade que eu uso para subir o que eu preciso, tá? Se você é iniciante, precisa fazer uso de uma balança, porque esse é um produto em pó, tá? Então, se errar a mão... Se errar a mão, é muita quantidade que você vai subir demais o seu KH, tá? Então, normalmente, essa aqui é a quantidadezinha que eu uso para esse volume de água que eu troquei, tá? E a maioria dos produtos também que elevam o KH tem uma tendência a elevar também o pH, sim, né? De forma assim mais... Eu vou jogando aqui imediata. lentamente na circulação, tá? Ó, veja como o produto dissolve rapidamente, tá? Se você quiser dissolver, pode dissolver antes. Pode dissolver. O outro que eu vou usar, eu vou dissolver, tá? O outro eu costumo dissolver porque ele não consegue, ele não tem uma solubilidade tão boa em água. Ó. Olha como é que já é diferente isso daqui, ó. Esse aqui é um produto à base de cálcio e magnésio, ó. Perceba que ele é bem mais branco. Aí sim, eu coloco no recipiente, pego um pouquinho de água do próprio aquário e tento dissolver, tá? Ainda ficam algumas... Com as pedrinhas, né? É porque como é cálcio e magnésio, né? Sim, é normal empedrar. Ele tem uma... E esse turva a água, tá, pessoal? Olha só. Essa poeirinha que ficou, depois ela se dissolve, tá, Matheus? Sim, sim. Eu costumo tirar aqui, ó, dessas que ficaram em cima da planta, que às vezes pode dar uma queimadinha na planta, sim, tá? Então, até para não ficar um aspecto muito feio também, né, no pós-TPA. É isso, praticamente finalizada, né, a TPA da finalizada. Vou colocar agora o carbono líquido. Eu não costumo adicionar outros fertilizantes no dia que eu realizo a TPA e faço correção com esses produtos aqui que a gente acabou de mostrar, porque eles podem reagir com os outros fertilizantes e acontecer a mesma coisa que a gente falou em relação ao condicionador de água. Sim. E o cloro, eles se anularem, tá? Então eu vou usar somente o carbono líquido. Lembrando que carbono líquido não substitui CO2, né? Nunca, nunca. É muito comum a gente ouvir isso, galera. Eu sempre jogo na circulação também, tá, pessoal? Que é um produto muito forte, muito concentrado, para você não jogar ali em cima do peixe e talvez causar algum dano. É um desinfetante, né, cara? É um produto tóxico, tá? É um produto tóxico, a gente usa realmente só para... concentração é tóxico. Para nos ajudar a prevenir as algas. Olha aí. Agora o que eu vou fazer, Diegão? Vou esperar o aquário dar aquela clareada na água para voltar com um takezinho aí pra galera. Isso, meia horinha, 40 minutos, ela já vai estar no jeito, tá? Isso aí. Pra galera, inclusive, vamos aproveitar aqui logo pra nos despedir, que a galera vai assistir esse takezinho no finalzinho do vídeo. Dessa vez eu vou fazer diferente. Diegão, Green Art Aquapaisagismo, Diegão, um soquinho aqui. Valeu, Matheus, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade aí no teu canal. Tamo junto. A gente tá aqui na loja Ecotop Aquários, tá, isso pessoal? Aí. Lojinha aqui no Rio de Janeiro, bairro da Tijuca, Rua Conde de Bonfim 838. Funcionamento, segunda a sexta, das 10 às 18 horas, sábado das 10 às 14. Quem não tem oportunidade de vir na loja, www.ecotopaquarios.com.br, corre lá na lojinha virtual, a gente entrega para todo o Brasil todos esses produtos que a gente falou aqui, inclusive, durante esse vídeo. Tá, pessoal? Então, é isso, grande abraço. Tem um cupom de desconto. Monster 50? Não, 50 não, quem me dera.
Monster 10. Ah, Vai só que um 10? dia a gente lança Só 10? Vai que um dia a gente lança uma campanha aí. Mas além do Tem um desconto, cupom. além do desconto Monster 10, se pagar no Pix, Tem mais 7%. mais 7%. Então, galera, Isso aí. 17% de desconto. É muito desconto. Não é qualquer um que dá, não, hein? É isso aí. Valeu, Diegão, e até o próximo vídeo. Galera, fiquem aí agora com as imagens do nosso naninho aqui após a TPA.